você avalia, né, essas mais recentes sanções, né, do Trump contra o Brasil, especialmente a questão dos mais médicos, que você conhece profundamente, e se você acha que para aí ou vai escalar? Qual a sua avaliação? Bom, Ângela, saudação a todo o público, né, a todos vocês. Opa, acho que Pedro, a você. Ângela travou, né? Vocês estão ouvindo? Não, tô bem. Tô aqui, tô te ouvindo. Oi? Tô te ouvindo. Você estava falando, parou do nada, Ângela. Oh, que loucura, mas eu tô te ouvindo tranquilamente. Agora tá me ouvindo e me vendo? Mas eu acho que as sanções do Trump são um golpe de Estado. É uma ideia de derrubar o governo Lula o mais rápido possível. Se não houver resistência, eles vão tentar inviabilizar economicamente e provocar uma onda de desemprego, de convulsão, de desabastecimento, de falência de empresas, para gerar um mal-estar na sociedade brasileira e, com isso, produzir um golpe de Estado. Nós não podemos ter ingenuidade em relação a isso. É um golpe de Estado. Há uma ideia de anexação da economia brasileira, de anexação da justiça brasileira. Né? Eles estão instalados com uma bandeira do Trump no plenário da Câmara. No plenário da Câmara, bandeira escrita Trump. Quer dizer, isso aí é quebra de soberania absoluta. Você defender um país que está atacando o Brasil e sendo defendido por deputados que têm a obrigação de defender a Constituição brasileira. Eles deveriam ser todos processados e punidos por quebra de juramento nacional. Eu me lembro que quando o Brizola foi fazer o juramento dele como deputado federal, logo após ele veio o Carlos Lacerda para fazer o juramento. O Brizola interrompeu e disse: é mentira! É mentira! Esse é um golpista, ele não jura nada. Ele já tentou derrubar o Vargas, ele já organizou o golpe de Estado. É mentira o que ele está falando. Então, na verdade, um deputado tem a obrigação de defender a Constituição, está lá escrito, na finalidade do mandato parlamentar. Agora, o presidente Lula tem levantado uma defesa da soberania nacional que é correta, uma ideia de que não vai se submeter à pressão, que é muito correto, mas é preciso que o discurso da soberania nacional tenha tradução em medidas práticas. Porque como é que nós vamos falar em soberania nacional se pagamos 1 trilhão de juros por ano a banqueiros, tendo necessidade, por exemplo, de erradicar favelas do Brasil? Se nós temos 380 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais depositadas em bancos norte-americanos rendendo zero, juros zero, Ângela, juros zero, com o risco evidente de serem confiscadas, não? Ou alguém acredita que os Estados Unidos não são capazes? Eles fizeram a bomba de Hiroshima, eles são capazes de qualquer coisa. Então, eles não confiscaram as refinarias da PDVSA venezuelana, não confiscaram na Inglaterra as reservas de ouro da Venezuela e do Irã? Então, por que nós vamos deixar 380 bilhões de dólares depositados em bancos norte-americanos se precisamos aqui alavancar a reindustrialização? Se precisamos fazer com que todas as crianças brasileiras possam entrar na creche que hoje não conseguem? Milhões de crianças não estão na creche. Por que nós vamos deixar lá essa dinheirama se nós temos metade da população sem saneamento básico e 30 milhões, pelo menos, bebendo água podre, disputando com os animais? Isso é soberania. Soberania não é uma abstração, uma bandeira que eu amo, uma pátria que eu me emociono. Não. Soberania é um conjunto de valores de organização social prática de uma nação para se ver livre de constrangimentos externos.
E internos também. Beto, você tem toda a razão, não é? É muito dinheiro nesses bancos e correndo o risco de ser confiscado, porque eu acho que ninguém duvida que o Trump seja capaz de fazer isso. Agora, tem algumas questões. Primeiro, alguns analistas dizem que se o Trump fizer isso, ele enterra de vez a credibilidade do dólar, porque aí nenhum país vai confiar mais, não é, nesses instrumentos hoje para seus patrimônios soberanos, né? O caso aí desses valores. Isso é questão 1. Questão 2 o Brasil está tentando diversificar um pouco esse valor que está nesses bancos. Está comprando uma cesta de moedas, né, de outros países, está diversificando em ouro, mas talvez a velocidade seja muito lenta. Você concorda? E por aí. Nós estamos de uma situação extraordinária. Diante de uma situação extraordinária, medidas extraordinárias. Nós não podemos analisar como, por exemplo, quantas dessas medidas de abuso financeiro os Estados Unidos fizeram desde Bretton Woods, e isso não quebrou a funcionalidade do dólar como arma monetária. Arma monetária. Não é uma moeda apenas, é uma arma monetária porque ela não tem lastro, ela pode, por exemplo, ser fabricada e comprar patrimônios, como a Petrobras, que nós conquistamos nas ruas, numa unidade nacional, a maior conquista da nacionalidade brasileira, a Petrobras, com uma tecnologia de vanguarda que nós construímos como brasileiros. E isso vem sendo dilapidado com o dólar, moeda falsa, papel pintado. Só para ficar mais claro, não sei se todo mundo tem clareza sobre isso, porque é uma questão de economia, né? Quer dizer, os Estados Unidos têm, né, como imprimir a quantidade de dólar que eles quiserem, especialmente depois que não tem mais lastro com o ouro, né? Então pode imprimir o que quiser, comprar o que quiser, com dinheiro que é mero papel, né? Sem nenhuma reciprocidade, nenhum tipo de lastro. Não é isso? E um governo pode fazer a mesma coisa e ser aceito na comunidade financeira internacional. Percebe? Então você tem que obedecer uma paridade, porque ela virou a moeda de referência internacional. Só que dentro dos Estados Unidos, inclusive porque o Fed, né, o Banco Central Americano, é privado, é dominado pelas corporações financeiras privadas, e o lastro que eles têm é o míssil nuclear. Não é lastreado no ouro, é o lastro, é a ameaça que eles lançam contra a humanidade. Vocês me respeitem, vocês obedeçam, senão eu ataco. Alguém pode dizer, mas não é tão simples assim. Bom, Hiroshima está aí. Arrasaram com Belgrado, arrasaram com o Iraque, arrasaram com a Síria, arrasaram com a Líbia, arrasaram com o Afeganistão. Como que não é assim? É isso que eles têm feito desde a Segunda Guerra Mundial. Não há paz. Né? Há intervalos sem guerra, mas há uma guerra contínua e preparação de novas guerras ou de golpe de Estado, que é uma forma de guerra. É uma forma de guerra. Você derrubar o Salvador Allende é uma guerra. Derrubar João Goulart é uma guerra. Não é isso? Então, o povo brasileiro tem na sua memória que ele já conquistou, inclusive, epopeias importantes, como a da Petrobras, foi conquistada nas ruas. Né? Unidade cívico-militar, porque nasceu a campanha O Petróleo é Nosso dentro da ABI e do Clube Militar, com os militares juntos. Evidentemente, com Getúlio Vargas mandando o projeto e afiançando o projeto, mas com apoio popular. Depois, em 1961, nós evitamos um golpe, com Leonel Brizola convocando a Rede da Legalidade de rádios, com 167 emissoras, ecoando pelo Brasil inteiro um grito de defesa da legalidade democrática. Nós precisamos fazer isso agora. Acabei de chegar da Universidade de Brasília, onde havia lá um debate sobre a soberania, e eu disse, bom, mas soberania nós estamos vivendo sem plenitude, sem dúvida, porque nós não podemos sequer comprar um remédio Eberpro de Cuba
que elimina a amputação derivada do pé diabético. Esse remédio não pode ser comprado. Nós, brasileiros, estamos proibidos de comprar esse remédio porque as multinacionais farmacêuticas nos proíbem. Então, a soberania tem tradução, a democracia tem tradução. Como é que nós vamos dizer, não, mas existe o político? Um dia desse eu estava vendo o Alexandre de Moraes, evidentemente que tenho apoiado, sou solidário com ele, com todas as restrições que ele tem sofrido, ameaças que ele tem sofrido, ele tem que tomar muito cuidado, temos que defendê-lo, mas ele disse uma sandice. Isso estava no Jornal Nacional, ele disse assim, em 1988, a sociedade brasileira conquistou o direito de se ver livre do golpismo. Ora, e 2016 foi o quê? Então ele não considera 2016 um golpe de Estado? Né? Ele não considera, por exemplo, que cinco capítulos da Constituição foram contrabandeados, segundo denúncia do Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é minha, do Nelson Jobim. Uma delas, sugiro que pesquisem na Constituição, é o artigo 166, que sacraliza a dívida pública. Ora bolas, né? Nós pagamos 1 trilhão de juros para banqueiros por ano. Então, quer dizer, que soberania é essa se nós não temos nem soberania sobre a totalidade do orçamento brasileiro?